Que seu dia e a sua semana sejam ótimos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias de um livro de Timothy Keller sobre o Natal. Um tema que todo mundo acha que conhece, né? Exatamente. E a proposta é olhar para essa história tão conhecida por um ângulo um pouco diferente, que muitas vezes fica meio de lado. A perspectiva de José. Aham. A ideia aqui é tentar, assim, entender as reflexões que o autor traz a partir do dilema que aquele homem enfrentou, né? Perfeito. Porque quando se fala em anjos no Natal, a imagem que vem à mente é, sei lá, a anunciação a Maria ou o aviso aos pastores. Sempre. Mas o texto que a gente está analisando foca na revelação que José recebe, em sonho, lá no Evangelho de Mateus. Uma passagem bem curta, na verdade. Curtíssima, mas o autor argumenta que ela contém a semente de 3 ideias gigantescas, que são a base de tudo. Basicamente, Jesus é Deus, Jesus é plenamente humano e, por causa disso, Jesus está conosco. Ok, vamos começar por essa primeira afirmação, então. Que Jesus é Deus. O texto já abre dizendo que para a plateia original de Mateus, que era majoritariamente de judeus, essa era a ideia mais chocante, mais radical possível. Ah, sem dúvida. Não era só uma novidade, era quase uma heresia. Completamente. O autor nos lembra que o pilar do judaísmo é o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um Deus único, transcendente, que não se mistura com a criação. Certo. E aí, Mateus pega uma profecia antiga de Isaías, que fala de uma criança chamada Emanuel, e diz, olha, isso aqui não é poesia, não é figura de linguagem. Ele está dizendo que é literal. Exato. Significa, literalmente, Deus está conosco, na pessoa desse menino. Isso era uma bomba teológica. E como o autor contextualiza isso em relação ao resto do mundo daquela época? Porque, assim, deuses que aparecem em forma humana não eram exatamente uma novidade, certo? Que é ótimo ponto. O texto faz exatamente essa diferenciação, para mostrar o quão única era a afirmação cristã. Nas religiões greco-romanas, você tinha deuses que desciam à terra, que se disfarçavam de humanos, mas era um disfarce. Era uma máscara. Uma máscara. Zeus nunca se tornou um homem, ele só parecia um por um tempo. Já nas religiões orientais, a ideia era de um Deus como uma força impessoal, uma energia que está em tudo. O que também é bem diferente. Muito diferente de dizer que uma pessoa específica, com um nome e endereço, é Deus. Espera um pouco, esse ponto é crucial, porque se toda a cultura judaica da época, como você disse, ia contra essa ideia, como o texto explica a reviravolta de que seguidores mais próximos de Jesus, todos eles judeus devotos, não só aceitaram isso, mas morreram por essa crença? Essa é a questão central que o autor levanta. Ele argumenta que não foi uma decisão teórica, foi uma conclusão inevitável baseada na convivência com Jesus. Certo. E para mostrar que essa não foi uma ideia isolada de Mateus, ele traz outros autores do Novo Testamento para a conversa. João, por exemplo, que era do círculo íntimo, começa seu evangelho dizendo que Jesus é o Verbo, o Logos. E logos aqui não é só palavra, né? Tinha um peso filosófico enorme na época. Gigante. Era a razão, a ordem do universo. João está fazendo uma afirmação cósmica. Entendi. Depois, o texto cita Paulo, um fariseu rigorosíssimo, que depois de perseguir cristãos, passa a escrever que toda a plenitude da divindade habita em Jesus corporalmente. E por fim, Pedro, o pescador, que o chama sem rodeios de nosso Deus e Salvador. Nossa! O argumento do livro é que essa convergência de testemunhos, vinda de pessoas que tinham tudo a perder ao afirmar isso, é o que torna a alegação tão poderosa. Ok, a ideia de Jesus ser Deus é a base de tudo. Mas para quem ouve isso hoje, pode parecer um conceito puramente abstrato, teológico. O autor consegue tornar isso prático? Quais são as consequências reais de se aceitar essa premissa no dia a dia? Sim, ele sai da teoria e vai direto para a prática. Ele aponta 3 implicações enormes. E ele as chama de um divisor de águas intelectual, uma crise pessoal e uma fonte de grande esperança. Vamos desempacotar isso. Divisor de águas intelectual, o que significa? O texto argumenta que a encarnação, Deus se tornando um ser humano, é o milagre mais difícil de acreditar,
mais até do que a ressurreição. Sério? Sim, o autor cita o teólogo J.I. Packer, que nos convida a parar e pensar no absurdo da cena. O Criador do universo que sustenta as galáxias, se tornando um embrião, um bebê dependente, frágil. Que precisa ter suas fraldas trocadas. Exato. A distância entre o Criador e a criatura é infinita, e a encarnação seria o ato de cruzar essa distância. É quase como uma chave mestra, então. A lógica do autor é que, se você consegue aceitar a realidade desse milagre impossível, os outros, tipo andar sobre as águas ou curar um cego, se tornam mais plausíveis. Exatamente essa a lógica. A encarnação se torna o centro de gravidade. Se Deus pôde se tornar humano, então o universo não é mais um sistema fechado de causa e efeito. A porta para o sobrenatural já foi arrombada. Esse é o divisor de águas intelectual. Entendi. Ou o mundo é só matéria, ou algo extraordinário aconteceu em Belém. Isso. Certo. A segunda implicação que você mencionou foi a crise pessoal. Essa parece ainda mais direta. Sim. E aqui o autor usa uma analogia muito forte. Ele diz que Jesus é como uma bola de bilhar gigantesca rolando pela história. Nossa! Onde quer que ele passe, ele quebra os padrões, desarruma as coisas e força uma reação. Não dá para simplesmente observá-lo passar. As alegações que ele fez sobre si mesmo, ser o caminho, a verdade, a vida, o juiz de toda a humanidade são tão absolutas que provocam respostas extremas. Raiva, medo, devoção. Adoração. Isso. Mas será que a indiferença não é a reação mais comum hoje em dia? Muita gente ouve essas alegações e simplesmente segue com a vida. Como o texto lida com essa aparente apatia moderna? O argumento do livro é que essa indiferença é, na verdade, uma ilusão. Ser indiferente a alguém que afirma ser o seu criador e juiz é em si uma decisão. Uma decisão de rejeitar. Exatamente. A decisão de rejeitar a alegação. É como se alguém aparecesse na sua porta dizendo que o prédio está pegando fogo. Você pode acreditar, pode chamar a pessoa de louca, mas não pode ser genuinamente indiferente. Ignorar o aviso é uma forma de não acreditar. Entendi. Por isso o autor fala em crise. Se as alegações de Jesus são verdadeiras, o centro da sua vida tem que mudar. Você não pode mais ser o seu próprio mestre. E essa mudança não é só sobre crise, certo? O autor argumenta que essa mesma ideia radical é, na verdade, a fonte da terceira implicação, uma imensa esperança. Isso. O texto pinta o quadro de um dilema divino. Por um lado, um Deus que é perfeitamente santo e justo não pode simplesmente ignorar o mal, a disfunção no mundo e dentro da gente. Certo. Por outro, um Deus que é por amor não quer nos destruir ou nos abandonar. Como resolver isso? É um impasse. Um impasse. E a conclusão do autor é que a única solução era o próprio Deus vir pessoalmente nos resgatar, porque a gente não tinha como subir até ele. O Natal, nesse sentido, não é só uma história bonita, é a resposta para esse dilema cósmico. É a esperança se tornando concreta. E a solução para esse dilema, segundo o texto, não foi um decreto divino vindo de longe, mas algo incrivelmente pessoal e terreno, o que nos joga de cabeça na segunda grande ideia do autor, a humanidade completa de Jesus. Perfeito. O autor diz que na encarnação, o ideal se tornou real, o absoluto se tornou um particular. É a ideia de que Deus não se relacionou com a gente como um conceito abstrato de humanidade, mas se tornando um ser humano específico, com um corpo, com fome, sono, emoções. E essa plena humanidade, segundo o livro, tem duas consequências práticas gigantescas para nós. E quais seriam? A primeira é que a humanidade de Jesus nos ensina a servir de uma forma não paternalista. O texto usa a passagem de Filipenses que diz que Jesus esvaziou-se, abrindo mão da sua glória, dos seus privilégios divinos. Para se tornar um servo. Exato. Ele nasceu num lugar pobre, numa família comum, numa nação ocupada, não havia nada em sua aparência ou status social que atraísse as pessoas. E isso funciona como modelo, imagino? A ideia de que o serviço verdadeiro não é de cima para baixo? Exatamente. O autor, citando Packer de novo, chama isso de o espírito do Natal. É o oposto do snobismo. É a tendência de se mover em direção aos que não têm poder, aos ignorados, aos que não podem te oferecer nada em troca. Um serviço que não busca status. Comum por amor. Essa é a primeira consequência.
E a segunda? A segunda, e talvez a mais profunda em nível pessoal, é o conforto infinito que a gente encontra no sofrimento. O argumento é simples e, assim, devastador. Porque Jesus foi plenamente humano em todos os sentidos, ele pode socorrer quem está sofrendo. Certo. Não com uma simpatia distante de quem nunca passou por aquilo, mas com a empatia de quem viveu a dor na própria pele. O autor até dá um exemplo pessoal sobre isso, não é? Sim, ele conta que, depois de ser diagnosticado com um câncer de pâncreas, percebeu que podia confortar outras pessoas que enfrentavam a doença de uma forma que nunca pôde antes. Porque ele sabia como era. Exato, porque agora, quando ele dizia que entendia, não era uma frase feita. Ele realmente sabia como era. O texto transporta essa lógica para Jesus, listando os sofrimentos dele. Traição, abandono. Ele foi traído por um amigo próximo, abandonado pela maioria, sentiu solidão, teve sua oração no Getsemane aparentemente ignorada e, no auge do sofrimento, na cruz, sentiu o abandono completo. Nossa! A mensagem do livro é que não existe vale escuro na experiência humana que ele não tenha atravessado. Isso muda a natureza do consolo, então. Não é um Deus que grita de cima da montanha, vai ficar tudo bem, mas um que senta ao seu lado no fundo do poço e diz, eu já estive aqui. É exatamente essa a ideia. Um Deus que não apenas entende a nossa dor intelectualmente, mas que a carrega nas próprias cicatrizes. E essa ponte entre o divino e o humano nos leva diretamente ao propósito de tudo isso, né? Que é a terceira grande ideia. Emanuel, Deus está conosco. Isso. O texto faz um contraste bem forte sobre isso, comparando a forma como Deus se manifestava antes e como ele se manifestou em Jesus. A sarça ardente, a coluna de fogo. Exatamente. No Antigo Testamento, quando Deus aparece, é como uma sarça que queima e não se consome, uma coluna de fogo, uma nuvem inepenetrável no topo de uma montanha que ninguém pode tocar. São manifestações de poder e santidade que inspiram temor e mantêm distância. Certo. A pergunta que o livro faz é: por que depois de tudo isso, Deus viria como um bebê? E qual é a resposta que o autor propõe? A resposta é que ele veio para ser acessível, para poder ser tocado, abraçado. Ele não veio como um furacão ou um terremoto que forçam o recuo. Ele veio de forma vulnerável, convidativa. Faz sentido. O propósito não era julgar, mas quebrar a barreira que nos separava dele para que a gente pudesse ter um relacionamento. Só que essa oferta de proximidade não é algo passivo. O autor deixa muito claro que ela exige uma resposta nossa. E essa resposta se resume em uma palavra. Coragem. E aí voltamos para o José, o nosso ponto de partida. O dilema dele era a personificação dessa exigência de coragem. Sem dúvida. Vamos nos colocar no lugar dele. Numa cultura rigidamente patriarcal, baseada na honra e na vergonha pública. Sua noiva parece grávida. A história dela é impossível de acreditar. Inacreditável. Casar-se com ela não significaria só uma fofoca passageira. Seria uma vida inteira de vergonha, de olhares tortos, de ser visto como um tolo ou um cúmplice. Nossa. O autor resume a mensagem que o anjo trouxe a José de uma forma bem crua. Se você deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, pode dar um beijo de despedida na sua reputação. É um preço altíssimo. E a partir desse exemplo de José, o texto desdobra essa coragem em tipos específicos, que seriam necessários para qualquer pessoa que queira seguir esse caminho. Exato. Ele detalha 3 tipos de coragem. A primeira é a coragem para suportar o desprezo do mundo. Certo. Assim como a história de José soaria absurda para seus vizinhos de Nazaré. Minha noiva está grávida do Espírito Santo, sabe? O autor argumenta que as crenças centrais do cristianismo sempre soarão como loucura para uma parte do mundo. E é preciso coragem para não se envergonhar disso. Exato. E isso ainda é relevante hoje, num mundo que talvez seja mais cético do que zombador, sabe? Sim, o desprezo pode assumir muitas formas. Pode ser a zombaria aberta, mas também pode ser a condescendência, o olhar de quem te acha intelectualmente ingênuo ou moralmente retrógrado. A coragem aqui é a de manter suas convicções, mesmo quando elas não são populares. Ok, essa é a primeira. E a segunda coragem? A segunda é a coragem para abrir mão do direito de livre escolha.
de estar no controle. O autor foca num detalhe fascinante da história. O anjo diz a José qual deve ser o nome do menino. Você lhe porá o nome de Jesus. O que era um direito do pai, né? Um direito fundamental do pai, um símbolo de sua autoridade. Ao tirar esse direito de José, a mensagem simbólica é devastadora. Este filho está na sua casa, mas ele não é seu para mandar. Você não está no controle dele, ele está no controle de você. Uau! Isso vai na contramão de toda a nossa cultura moderna, do seja fiel a si mesmo, siga seu coração. Totalmente. O autor descreve isso como um ato de rebelião contra a cultura da autoafirmação. É a troca do eu te obedecerei se eu concordar pela submissão incondicional. É a coragem de admitir, minha vida não me pertence mais. O que nos leva à terceira e mais fundamental coragem, imagino. Exato. Que seria a coragem de reconhecer que você é um pecador e precisa de um Salvador. A própria missão de Jesus, como o anjo diz, é salvar o seu povo dos seus pecados. Então, o ponto de partida é admitir que existe algo em nós que precisa ser salvo. Sim, é abandonar a autoimagem de que somos basicamente bons, autossuficientes, de que damos conta do recado sozinhos. Para o autor, essa é a coragem mais difícil de todas, porque atinge diretamente o nosso orgulho. É uma lista bem intimidadora de exigências. Coragem contra o mundo, coragem para perder o controle, coragem para admitir a própria falha. De onde, segundo o livro, uma pessoa tiraria força para tudo isso? A resposta que o texto oferece é, ao mesmo tempo, surpreendente e profundamente lógica. A fonte da nossa coragem é olhar para a coragem de Jesus. O autor argumenta que o cristianismo é a única grande religião cujo Deus precisou de coragem. Ele, que era invulnerável, escolheu se tornar vulnerável. Ele, que era eterno, escolheu enfrentar o medo da morte. Ele, que era adorado por anjos, escolheu enfrentar o desprezo humano. É uma inversão completa. Não é sobre cavar fundo e encontrar coragem dentro de si, mas sobre olhar para fora, para a coragem de outro e se inspirar nela. Exatamente. E a pergunta final que o livro levanta é: qual foi a motivação para essa coragem divina? A resposta é o amor. Foi o amor por nós que o fez enfrentar tudo isso. Entendi. A conclusão do autor é que, quando uma pessoa contempla esse amor, o tamanho do amor que levou Deus a precisar ter coragem por ela, ela encontra a força e a motivação para ter a coragem de colocar esse mesmo Deus no centro da sua vida. Uma coragem que não nasce do dever, mas da gratidão. Da gratidão e do fascínio. O autor afirma que Jesus moveu céus e terra para se aproximar de nós. A pergunta que o texto deixa no ar para nossa reflexão é: o que nós deveríamos estar fazendo agora para nos aproximarmos dele de verdade? Na nossa próxima conversa, vamos continuar explorando as ideias deste mesmo livro, avançando para o capítulo seguinte. Que todos que nos ouvem tenham uma excelente continuação de semana.